Mestre amado Jesus, pedimos o teu auxílio para mantermos nossos pensamentos voltados para ti neste momento. Que nossas mentes sejam voltadas para o aprendizado, para absorver as tuas lições, os teus exemplos e torná-los guias de nossas vidas. Que aquilo que aprendemos aqui se estenda para o nosso dia a dia e que durante esta reunião possamos praticar mantermos nossas mentes voltadas para o bem. Auxílio dos bons espíritos. Agradecemos por esta oportunidade, Senhor. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. Obrigado pela prece, filho. De nada. Vamos trabalhar. Nós paramos no capítulo 18 do Evangelho de Lucas. No capítulo 1. Quem falou comigo? Vê se melhora, Mateus. Melhorou? Melhorou? Pouquinho. Bem pouquinho. Vocês não estão ouvindo bem? Tá baixo o volume da sua voz. Isso não é legal, não. Preciso de um volume alto da minha voz. Porque senão vai dar problema na gravação. Pessoal, vocês estão aí? Tá baixo? Tá baixo, sim. Tá. Então, pera aí. Tentar resolver. Melhorou? Fala mais um pouquinho. Melhorou? Sim. Então tá bom. Melhorou para todo mundo? Sim. Então tá. Então vamos lá. Versículo 18 do capítulo 1. Tá dando retorno? Hã? Tá. Vocês lembram, né, que o Zacarias entrou, aí ele ia fazer as oferendas, o anjo apareceu e falou que a mulher dele ia ficar grávida. E a mulher dele já era velha, ele estava tentando ter filho. Aí ele meio que... agora que ele vai discordar do anjo, né? Então ele aqui prepara, fala que João, que o filho deveria se chamar João, que ele viria com o poder de Elias. A gente volta a lembrar que esses espíritos auxiliares do Cristo eram os espíritos de capela. Muitos já tinham se melhorado e eles estavam em condições de ajudar o Cristo. Outros nem tanto, que normalmente fazia parte do grupo dos fariseus. Esses que já melhoraram
fazem parte do grupo dos apóstolos, o Simeão, que a gente leu, né, a vez passada lá, a Ana, a profetisa, os filósofos gregos que nós estudamos na terça-feira. Disse então Zacarias. Zacarias, Isabel também, eram espíritos já que haviam se melhorado e puderam auxiliar Jesus na vinda dele, sendo para eles aquela promessa de que eles iriam para o reino dos céus. No caso deles, retornariam. No caso nosso, éramos assim como se fôssemos verdadeiros aprendizes do Cristo, sem que conseguíssemos ainda compreender a pureza e o alcance dos seus ensinamentos. Naquela época, né? Disse então Zacarias ao anjo: Como sabereis isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e dar-te estas alegres novas. Ele diz o próprio nome, né? Então, esse anjo Gabriel tem uma tarefa associada ao Cristo. Ele vai aparecer para Maria também, né? E ele fala, ele está diante de Deus e foi enviado para falar essas alegres novas, dá a ele essa informação. E eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Aqui tem assim, uma espécie de castigo, né? Mas também algo que talvez ele não conseguisse se manter quieto em relação às boas novas, e nem tudo pode ser revelado em dado momento. Tudo vai ser revelado, mas não imediatamente. E o povo estava esperando Zacarias e maravilhavam-se de que tanto se demorasse no tempo. Essa palavra maravilharam-se pode ser assim, algo fora do comum, né? Na tradução. Ele não costumava demorar tanto, mas estava demorando. E saindo ele, não lhes podia falar. E entenderam, e provavelmente por gestos, que tiveram uma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: Porque isto me fez o Senhor nos dias em que atentou para mim, para tirar o meu opróbrio entre os homens. Eu não sei se vocês sabem, mas a mulher que não tinha filhos, ela poderia ser devolvida aos pais, né? E ela era acusada, a culpa era ela. Mesmo que o homem fosse infértil e não tivesse filhos, a sociedade culpava a mulher. E não só culpava a mulher de não ter filhos, culpava a mulher de não ter homens. Mestre amado Jesus, pedimos o teu auxílio para mantermos nossos pensamentos voltados para ti neste momento. Que nossas mentes sejam voltadas para o aprendizado, para absorver as tuas lições, os teus exemplos, e torná-los guias de nossas vidas. Que aquilo que aprendemos aqui se estenda para o nosso dia a dia e que durante esta reunião possamos praticar mantermos nossas mentes voltadas para o bem. Auxílio dos bons espíritos.
Agradecemos por esta oportunidade, Senhor. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. Obrigado pela prece, filho. De nada. Vamos trabalhar. Nós paramos no capítulo 18 do Evangelho de Lucas. No capítulo 1. Quem falou comigo? Vê se melhora, Mateus. Melhorou? Melhorou? Pouquinho. Bem pouquinho. Vocês não estão ouvindo bem? Tá baixo o volume da sua voz. Isso não é legal, não. Preciso de um volume alto para minha voz. Senão vai dar problema na gravação. Pessoal, vocês estão aí? Tá baixo? Tá baixo, sim. Tá. Então, pera aí. Tentar resolver. Melhorou? Fala mais um pouquinho. Melhorou? Sim. Então tá bom. Melhorou para todo mundo? Sim. Então tá. Então vamos lá. Versículo 18 do capítulo 1. Tá dando retorno? Hã? Tá. Vocês lembram, né, que o Zacarias entrou, aí ele ia fazer as oferendas, o anjo apareceu e falou que a mulher dele ia ficar grávida. E a mulher dele já era velha, ele estava tentando ter filho. Aí ele meio que... agora que ele vai discordar do anjo, né? Então ele aqui prepara, fala que João, que o filho deveria se chamar João, que ele viria com o poder de Elias. A gente volta a lembrar que esses espíritos auxiliares do Cristo eram os espíritos de capela. Muitos já tinham se melhorado e eles estavam em condições de ajudar o Cristo. Outros nem tanto, que normalmente fazia parte do grupo dos fariseus. Esses que já melhoraram fazem parte do grupo dos apóstolos, o Simeão, que a gente leu, né, a vez passada lá, a Ana, a profetisa, os filósofos gregos que nós estudamos na terça-feira. Disse então Zacarias, Isabel também, eram espíritos já que haviam se melhorado e puderam auxiliar Jesus na vinda dele, sendo para eles aquela promessa de que eles iriam para o reino dos céus. No caso deles, retornariam. No caso nosso, éramos assim como se fôssemos verdadeiros aprendizes do Cristo, sem que conseguíssemos ainda compreender a pureza e o alcance dos seus ensinamentos. Naquela época, né? Disse então Zacarias ao anjo: Como sabereis isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel,
que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e dar-te estas alegres novas. Ele diz o próprio nome, né? Então, esse anjo Gabriel tem uma tarefa associada ao Cristo. Ele vai aparecer para Maria também, né? E ele fala, ele está diante de Deus e foi enviado para falar essas alegres novas, dá a ele essa informação. E eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Aqui tem assim, uma espécie de castigo, né? Mas também algo que talvez ele não conseguisse se manter quieto em relação às boas novas, e nem tudo pode ser revelado em dado momento. Tudo vai ser revelado, mas não imediatamente. E o povo estava esperando Zacarias e maravilhavam-se de que tanto se demorasse no tempo. Essa palavra maravilharam-se pode ser assim, algo fora do comum, né? Na tradução. Ele não costumava demorar tanto, mas estava demorando. E saindo ele, não lhes podia falar. E entenderam, e provavelmente por gestos, que tiveram uma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: porque isto me fez o Senhor nos dias em que atentou para mim, para tirar o meu opróbrio entre os homens. Eu não sei se vocês sabem, mas a mulher que não tinha filhos, ela poderia ser devolvida aos pais, né? E ela era acusada, a culpa era ela. Mesmo que o homem fosse infértil e não tivesse filhos, a sociedade culpava a mulher. E não só culpava a mulher de não ter filhos, culpava a mulher de não ter homens.